tá bem, mas tá com muito frio mesmo. Por quê? Lembrando vocês que na última semana eu fiz uma live e essa live eu falei sobre um continente, hoje considerado continente, que é a Antártica. Então eu vim um pouco preparada, porque lembrando vocês, a Antártica ela é muito fria, as temperaturas são muito negativas, certo? Eu vim preparada para isso. Eu sei que não está suficiente, eu acho que eu não vou suportar o frio enquanto eu estiver corrigindo as atividades que vocês fizeram aí em casa, mas eu vou tentar, certo? Espero que eu consiga. E esse óculos aqui é para proteger desse frio, tentar proteger o máximo. Eu tinha uma touca, mas daí para falar, tampar tudo, não vai ficar legal, então eu tirei. Mas estou suportando frio, vamos ver se eu consigo até a final, certo? Mas lembrando então que eu falei bastante coisa sobre a Antártica na live e eu passei uma atividade para que vocês fizessem e eu falei que eu iria corrigir no próximo vídeo aula. Então o vídeo aula dessa semana acontece da seguinte maneira: nós vamos socializar as atividades sobre a Antártica, como eu falei, e depois a gente vai continuar o assunto, mas aí abordando o COC 3 com conteúdo novo, tá bom? Mas depois, no restante do vídeo, vocês vão ver, certo? Então vamos para a correção? Ah, lembrando, como vocês estão corrigindo, o que acontece? Ai, eu errei. Ai, tá incompleto. O que você faz? Para o vídeo, faz a correção, depois retorna o vídeo e continua assistindo a professora aqui, que tá toda encasacada, esperando vocês, tá bom? Então vamos começar? A primeira questão diz o seguinte: meu Deus, esse óculos não tá me ajudando a enxergar direito, mas vamos lá. O Tratado da Antártica foi assinado no ano de 1959, que eu comentei com vocês na live, pelos países que reivindicam possessões territoriais no continente. Com a sua assinatura, ficou estabelecido que as únicas atividades permitidas no continente antártico são, lembrando vocês que lá na Antártica tem bases militares de 29 países, um deles é o Brasil, certo? Qual é a única permissão que eles podem fazer lá? Pesquisa científica. Em nenhum momento eles podem explorar, eles só vão pesquisar, fazer análise, coletar dados, ou sobre o aspecto climático, que eles fazem um monte de análise para ver que influência traz aqui para o nosso continente, fauna, flora e principalmente os recursos minerais, tá? Então, ela somente é para pesquisa científica, em nenhum momento pode explorar, certo? Então, nesse caso da número 1, a gente coloca a letra B. Espero que tenha acertado, certo? Vamos para 2. A 2 tem um pequeno trecho de um texto. Vou tentar ler com esse óculos, mas eu consigo, pode deixar. Que diz assim lá embaixo: por que a Antártica pode ser considerada uma reserva natural mundial? Por que ela pode ser considerada uma reserva mundial natural? Gente, o que se encontra muito lá? Uma porcentagem muito grande. Água doce, que a gente sabe o quanto é importante, né, para o planeta também. Então, por isso que ela é considerada uma reserva mundial natural, devido à porcentagem de água doce que se encontra no continente, ok? A 3. Como se dão a ocupação e a atuação brasileira no continente antártico? Voltando àquilo que eu comentei lá no início, com o tratado para as pesquisas científicas, o Brasil é um dos países que tem a base militar lá no continente, como foi falado, para pesquisa. Então, 6 meses vai um grupo de militares para fazer toda a pesquisa necessária e depois eles retornam, tá? E lembrando que eu falei na live, ficam 6 meses, serão aqueles 6 meses que passa 6 meses de dia na Antártica, porque depois ela tem 6 meses de noite, fica tudo escuro, e aí fica bastante complicado. Então eles vão no período do dia, que é 6 meses, período de dias, né? Que tá claro.
Então, por isso que o Brasil tem uma relação com a Antártica, tá? Por ele ter uma base militar lá e também, assim como outros países que tem lá, eles estão fazendo pesquisas, tá bom? A número 4. Analise as proposições a seguir sobre o continente antártico e assinale a única alternativa correta. Então, o que a gente vai colocar? Nesse caso, fica a letra B. A letra B diz assim: embora habitado apenas por pesquisadores, é afetado pela ação humana distante que causa o buraco na camada de ozônio e o aquecimento global. Lembra que eu comentei com vocês que aqui a gente, mesmo distante da Antártica, somos nós que estamos trazendo consequência negativa para o continente. Então, quando a gente escuta aquelas reportagens, derretimento das geleiras, né? Isso é uma consequência ruim, mas por nossa culpa. Nossa, quando eu falo a sociedade, né? Da forma como estamos agindo, aumentando o maior número de lixo, aumentando a poluição do ar. Todos os anos é comprovado o aumento da temperatura, né, do mundo. Então, aquecimento global é extremamente sério e que traz uma consequência ruim para a Antártica, certo? Então, eram essas as questões que eu passei para vocês para serem feitas e acabei de corrigir sobre essas questões, tá? Espero que tenham feito, corrigidas tudo direitinho, que quando vir a avaliação, algo nesse sentido, vocês estão com ele preparado, né? Para pesquisar, para estudar, tá bom? Agora, seguindo o vídeo, nós vamos entrar com outro conteúdo. Eu vou sair lá da Antártica, que está muito frio, né? Vou sair da Antártica, melhor dizendo, que está muito frio, e vou entrar em outro continente. E aí, vocês vão ter outro conteúdo novo para a gente ver nessa videoaula. Voltei, oitavos. Olha só, agora a gente vai comentar sobre o novo assunto do COC 3. Eu saí daquele frio tremendo e vou entrar num outro continente que o COC 3 vem trazendo para vocês. Continente americano. É o continente onde nós moramos, certo? Só que a gente mora aqui na parte da América do Sul. Mas isso em outra aula, em outro vídeo aula, a gente vai falar da América do Norte, Central, Sul. Hoje, na verdade, o que se trata? Mais da parte da localização do continente americano como um todo, das questões climáticas, né, as zonas térmicas, que eu vou mostrar para vocês, e depois ele fecha falando um pouquinho da ocupação humana. É bem resumidinha essa primeira parte do COC 3, tá? E aí, na sequência do vídeo, eu vou estar explicando esse assunto através de algumas imagens que eu coloquei aqui no meu notebook e eu vou explicando para vocês referente ao assunto, tá? Mas só relembrando, continente americano, nós vamos ter vários países compondo esse continente, é um continente grande, extenso, né, de norte a sul, e a gente vai ver resumidamente sobre ele todas as questões de clima, vegetação, a questão cultural, a questão econômica, que tem uma diferença grande para alguns países, né? Mas isso tudo a gente vai ver no decorrer dos videoaulas aí que vem pela frente, das aulas, melhor dizendo, que vem pela frente, tá bom? Então, agora eu quero que vocês prestem atenção no vídeo que eu preparei com as imagens. Olha só, gente, aqui a professora vai colocar alguns mapas, tá? Pra gente trabalhar bem essa questão da localização com vocês, zonas climáticas também, e também sobre a ocupação do continente americano, certo? Mas, primeiramente, o que eu quero chegar com vocês aqui? Eu coloquei o mapa da América. O que eu vou ressaltar para vocês que é importante nesses primeiros módulos aqui da apostila? O continente americano, se vocês perceberem, ele é muito extenso. Como a gente fala, ele é extenso de norte a sul. Ou melhor dizendo, ele tem uma grande extensão latitudinal, certo? Então, essa grande extensão latitudinal faz com que tenha climas diferentes, vegetações diferentes, que eu vou abordar já com vocês, tá bom? Outro detalhe que eu quero ressaltar aqui, banhado pelo Oceano Atlântico, na parte leste da América. O leste é a nossa direita, então o Oceano Atlântico banhando. Na parte oeste, que é a nossa esquerda, nós temos o Oceano Pacífico. Ao norte da América,
não está marcado aqui no mapa, mas temos o Oceano Glacial Ártico. Então, o Oceano Atlântico a leste, Oceano Pacífico a oeste e ao norte da América, Oceano Glacial Ártico. Eu posso chamar também a parte leste de oriental e a parte oeste de ocidental, ok? Depois eu tenho esse mapa tratando também da localização com vocês. Eu tenho a linha do Equador, que é essa linha aqui, mais destacada, e as cores estão fazendo essa separação também, reforçando para nós que acima dessa linha vermelha, que tem essa cor verde mais destacada, é o que a gente chama de hemisfério norte. E essa parte amarelada, abaixo da linha vermelha, da linha do Equador, eu tenho o hemisfério sul. Então, a América, ela está aqui, nessa posição. Eu vou ter terras, então, no hemisfério norte e também vou ter terras no hemisfério sul, ok? Isso é um dos itens de localização que nós precisamos saber. Depois eu coloquei esse mapa para lembrar, nós temos o meridiano principal, que também faz separar hemisfério leste do hemisfério oeste. Lembrando, a direita leste ou oriental, a esquerda oeste ou ocidental, certo? Novamente, a América aqui posicionada nesse lado, no lado esquerdo nosso, portanto, hemisfério oeste ou ocidental. Toda a América está nesse hemisfério, tá? Ela não passa por nenhuma divisão, certo? Os continentes que são divididos pelo meridiano principal é o continente africano, uma parte dela, e europeu. A América está toda no hemisfério oeste, certo, gente? Agora aqui eu vou chegar em dois itens primeiro. Ainda voltando à questão da localização, eu tenho o continente americano aqui e eu tenho os 5 paralelos atravessando o nosso planeta. Quais são eles? Círculo Polar Ártico, o Trópico de Câncer, a linha do Equador, que corta o centro da Terra, o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico, certo? Então, o continente americano, vocês observando no mapa, aí no material de vocês, observe que o Círculo Polar Ártico atravessa o continente americano, o Trópico de Câncer também atravessa o continente americano, a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. Desses 5 que eu falei, o único que não atravessa território americano é o Círculo Polar Antártico. Outro detalhe que eu quero ressaltar aqui, como eu estou falando de zonas climáticas ou zonas térmicas, que é o que está escrito no mapa para nós, eu quero começar pelo centro da Terra, que está entre o Trópico de Câncer e Capricórnio, e no meio tem a linha do Equador. Essa parte central aqui do planeta é onde pega a maior incidência solar. A radiação solar é muito intensa o ano todo, o ano inteiro. A gente sabe que as estações do ano, ela acontece devido a 2 fatores: a inclinação da Terra, a inclinação do eixo da Terra e o movimento de translação. Então, de acordo com o movimento de translação e da inclinação do eixo, eu tenho uma posição da Terra em relação ao Sol. Mas, mesmo eu tendo uma posição da Terra em relação ao Sol, em cada mudança de estação, o centro da Terra sempre vai estar recebendo muita radiação solar. Ou seja, essa área do planeta tem, melhor dizendo, temperaturas muito elevadas, tá? Agora eu vou partir, que eu posso chamar, de zona tropical ou zona intertropical, assim chamada. Depois eu vou pegar o oposto, tá? Que são as zonas glaciais ártica e antártica. Acima do Círculo Polar Ártico, eu tenho a zona glacial ártica e abaixo do Círculo Polar Antártico, eu tenho a zona glacial antártica. Essas 2 áreas são as áreas que recebem com menos intensidade a radiação solar. Portanto, a temperatura diferente do centro da Terra são extremamente frias, são congelantes, temperaturas negativas. E uma característica dessas áreas, lembrando vocês, que ele aparece com 6 meses dia, 6 meses noite. Ou seja, 6 meses muito claro e 6 meses muito escuro.
Isso por ser uma área de polo, tanto polo norte quanto polo sul, e dependendo da posição que a Terra está em relação ao Sol, ele vai estar recebendo mais luz solar ou menos luz solar, tá? E temos aqui a zona temperada do norte e a zona temperada do sul. Localização dela, ela está entre o Círculo Polar Ártico e o Trópico de Câncer, a temperada do norte, e Círculo Polar Antártico e Trópico de Capricórnio, a temperada do sul. Essas duas áreas aqui, hemisfério norte e hemisfério sul, que corta o meio de cada hemisfério, é a única área que tem uma variação maior na incidência solar. Se ela tem uma variação na incidência solar, na radiação solar, são as áreas do planeta que vai ter, portanto, uma variação na temperatura. É a área que a gente sempre diz que tem as 4 estações do ano mais definidas. Aonde é que eu quero chegar com as zonas climáticas, zonas térmicas? O continente americano, eu falei que ele é atravessado pelos 4 principais paralelos, com exceção do Círculo Polar Antártico, que não corta. A gente tem 5 principais paralelos, mais 4 é que atravessam o continente americano. Por isso, e outro detalhe, devido à sua grande extensão territorial, a América ela pega tanto a zona glacial ártica, quanto a temperada do norte, a tropical ou intertropical e a temperada do sul. O que nos ressalta aqui, o que a gente conclui com isso? Que a América ela vai ter, portanto, uma variação de clima, de temperatura em várias partes do continente. Se eu tenho climas diferentes, é lógico que eu vou ter tipos de vegetações diferentes também, tá? Dependendo do tipo de clima, eu tenho um tipo de vegetação que se adapta àquele clima. Então, o continente americano, por ele ser muito extenso, na sua parte latitudinal, eu vou ter uma variação de temperatura devido a essa zona térmica que me comprova aqui, da sua incidência solar, portanto, eu vou ter uma variação de vegetação, ok? Aqui, eu coloquei um mapa, saindo um pouquinho do aspecto mais físico, eu coloquei um mapa que vai falar um pouquinho para a gente sobre a ocupação humana na América. A gente sabe que o navegador italiano Cristóvão Colombo não foi o primeiro a chegar aqui na América, pois quando chegou com sua expedição, encontrou vários povos que viviam por aqui já há muito tempo, tá? Então, como que esses ancestrais desses povos teriam chegado ao continente americano? Aí, gente, eu coloquei o mapa para a gente tentar entender um pouquinho mais. Ele fala de 2 teorias. A primeira é que defende que o homem teria partido da Ásia, percorrido e ocupado toda a América. Como que ele chega da Ásia para a América? Aí vem ressaltando o seguinte, eu tenho o Estreito de Bering aqui, e ele fala que o homem ocupou a América vindo da Ásia. Ah, mas aqui tem mar, como é que ele atravessou? Então, a teoria diz o quê? Que no período glacial, uma ponte de gelo teria se formado entre os 2 continentes, no Estreito de Bering. Essa ponte de gelo fez com que a ocupação humana fosse acontecendo no continente americano, saindo da Ásia e vindo para cá, certo? Localizado entre a Sibéria e o Alasca. A Sibéria está aqui, a Ásia, e o Alasca está aqui, a América. Ok? Localizado, então, entre Sibéria e o Alasca. Essa teoria ainda diverge quanto à data. A maioria dos estudiosos defende que essa migração ocorreu há cerca de 15 mil anos, enquanto outros acreditam que foi muito antes, há 70 mil anos. Devido a essa divergência, vem uma outra teoria, que defende que o homem teria chegado à América pelo mar, tá? Saindo da onde? Saindo da África e da Ásia, atravessando tanto o Oceano Atlântico quanto o Oceano Pacífico, ocupando também pequenas ilhas ao longo do percurso e avançando lentamente durante milênios até chegar às terras americanas há 70 mil anos atrás. Então, olha só, ele fala, a segunda teoria, que saíram da África, saíram da Ásia, pelo Oceano Atlântico e pelo Oceano Pacífico. O Oceano Pacífico está aqui, o Oceano Atlântico está desse lado. Então, eles atravessaram oceanos para chegar até a América. Então, as setas aqui mostram bem isso para a gente, tá? A saída dos
pelas embarcações até a chegada na América, tá? Então, reforçando, a primeira teoria, saindo da Sibéria para o Alasca, atravessando o Estreito de Bering, tá? No período glacial, tinha sido formada uma ponte de gelo, que é essa ideia que traz, e que a espécie humana atravessou chegando no continente americano. Se não, pelos oceanos até chegar o continente americano, saindo da África e da Ásia, atravessando os oceanos, certo? É desta maneira que vem trazendo como aconteceu a ocupação humana. Voltando novamente, Estreito de Bering, peguei uma outra imagem para vocês terem uma ideia da localização, tá? Aqui fica destacando para vocês. E para fechar sobre as imagens, eu coloquei o Panamá. O Panamá, gente, ele está dentro do istmo, que a gente chama que a América Central é um istmo, né? Uma faixa estreita de terra ligando a América do Norte à América do Sul. Então, o Panamá, na sua localização, ele está na América Central. Então, o que eu quero destacar em relação, já que a gente está falando da América, né, em relação ao Panamá especificamente, que na apostila vem trazendo para vocês. Depois eu vou destacar mais algumas coisas. No Panamá foi construído um canal, que a gente chama Canal do Panamá, que é onde foi feito aproveitar o lago existente aqui no país, estender um pouco mais, alargar um pouco mais e fizeram um canal, que é uma passagem que foi feita para que os navios, as embarcações pudessem atravessar de um lado para outro. Isso facilitando a navegação da época, principalmente a parte comercial, encurtando distâncias. Enquanto tinha que sair lá da América do Norte, por exemplo, para algum determinado ponto, tendo que atravessar toda a América do Sul, aqui não, aqui ele atravessa, a distância da viagem vai ser menor, ligando o Oceano Pacífico ao Oceano Atlântico, saindo no Mar do Caribe. Então, foi construído um canal aqui no Panamá. Quem ajudou na construção foi os Estados Unidos. É lógico que havia um interesse, principalmente na questão comercial, né, já que os Estados Unidos produzem muito e exportam muito, ajudando, auxiliando nessa construção do Canal do Panamá, facilitaria toda a parte comercial do país. E, além disso, facilitaria a vida de todos os países pertencentes à América, tá? Levou uma década para ser construído o Canal do Panamá e foi inaugurado em 1914. Então, aqui, precisamente, o Canal do Panamá foi construído e, pela ajuda financeira, quem ajudou na construção foi os Estados Unidos. Ok, gente? E aí, turma, espero que tenha ficado claro para vocês a questão dos mapas ali, falando da localização e tudo mais. Espero que tenha ficado bem tranquilo o entendimento. E para fechar o nosso vídeo aula dessa semana, eu quero que vocês façam do COC 3, então, as páginas 234, 235, certo? Repetindo, página 234, 235 do COC 3. Vocês vão responder e vocês vão me encaminhar essas atividades por Clipe Escola ou pelo meu WhatsApp, para quem tem, espero que todos tenham, que vocês podem encaminhar por ali, ou pelo meu e-mail, tá? Que foi tudo enviado para vocês pela coordenação, tá? Alguns já têm meu WhatsApp, já tem meu e-mail, não sei se todos têm, mas pode ir no Clipe, que a coordenação sempre encaminha, ou se não, pode pedir aí para algum colega que já tem essas informações, tá bom? Mas eu quero que me encaminhe, tá? Que eu quero verificar e anotar no meu diário, certo? Que bom que vocês estão aí mais um dia, mais uma semana com a minha videoaula assistindo. Espero que tenha ficado claro para vocês, tenha ficado mais tranquilo o assunto dessa maneira. E a gente se vê na próxima videoaula e na próxima live. Um beijão!